O conceito de público, basta que a gente tenha 4 ou mais pessoas. Então, muitas vezes a gente já fala em público e não se dá conta. Para muitas pessoas, falar em público é realmente uma grande dificuldade. Então, quem tem essa dificuldade, não se sinta uma pessoa diferente, muito pelo contrário. Nas pesquisas, tanto no Brasil como fora, o medo de falar em público ocupa o primeiro lugar. Ele ganha até mesmo do medo da morte. Mas o medo é o nosso grande inimigo. Ele nos tira a nossa paz, a nossa tranquilidade, nossa felicidade. E a gente sempre pensa que o medo está fora, mas na realidade o medo só existe dentro de nós. O relacionamento que nós temos com a realidade, ele não é direto. Ele passa por esses filtros que estão no nosso cérebro. 5% no nosso consciente e 95% no subconsciente. O ser humano, por pensar, ele cria, muitas vezes, uma autoimagem diferente da realidade. E é justamente essa autoimagem que gera medo. O que fazer, então, para mudar isso? O que ele está querendo dizer é, se o que você fala está incongruente com como você fala, ou seja, não casam, o seu interlocutor vai acreditar no como você fala. Por exemplo, se eu e a Anísia chegássemos aqui hoje de noite, nos apresentando, chegássemos para você assim, boa noite, meu nome é Luciana, nós viemos aqui para falar falar em público, nós vamos ensinar técnicas. O que vocês iam pensar? Gente, corre! Não, ainda bem que tem a Camila e a Ivana, né? Porque, pelo amor de Deus, não tem a menor condição. Ou se eu chegasse aqui e dissesse assim, gente, vocês não sabem o que me aconteceu. Uma desgraça, eu fui demitida. Não, e eu corri para o banco e zeraram a minha conta, zeradinho. O que vocês iam pensar? Louca, né? Dadas as devidas proporções, é isso que ele quer dizer. Então, comecem a prestar atenção nos sinais que vocês estão enviando às outras pessoas. Porque no momento que você entra no canal de visão, a gente começa a julgar, certo? A gente bate o olho numa pessoa, assim, a velocidade da luz. Ah, é competente? É simpático? Antipático? É inimigo? É tímido? Aprender a decodificar esses sinais vai fazer com que você interaja e perceba as outras pessoas de uma maneira diferenciada. Quem conhece essa moça não fala, tá? Ela é uma moça muito famosa e eu vou contar uma história. Bonita, né? Uma moça bonita. Bom, assim, ela estava então com um repórter, ela é famosa, e ela disse o seguinte para ele: você quer ver que nós vamos sair na rua e ninguém vai me reconhecer? Ele olhou espantadíssimo para ela. Aí assim, impossível. Então, vamos lá. E ela saiu na rua e realmente ninguém parou para falar com ela. Eles estavam no metrô de Nova York. Aí ela disse assim, bom, agora, quando a gente descer, você quer ver eles me reconhecerem? E foi, e realmente. O maior desafio do ser humano é conseguir, diante de uma situação estressante, abrir o máximo possível número de janelas da memória, para que ele não fique no circuito fechado. Quando a gente fica no circuito fechado da memória, nós temos atitudes irracionais. Quantas vezes a gente fica preso em percepções equivocadas e não permite abrir o pensamento, a nossa percepção, e começar a pensar fora da caixa? Achando que só a nossa forma de enxergar é a correta, é a única. A realidade nós não vamos mudar, mas nós podemos mudar a forma como a gente enxerga essa realidade. E agora essa segunda parte vai ser sobre uma linguagem muito poderosa. Qual é o peso do não verbal na nossa comunicação? Só para deixar claro o que é não verbal.
Tudo que passa uma mensagem sobre nós, a nosso respeito, é não verbal. Quem acha que o peso do não verbal é 10%? Levanta a mão. 60%, levanta a mão. Muito bem. Gente, mínimo, porque depende de contexto. O peso do nosso não verbal é 60%. Alguns pesquisadores, tal como Albert Mehrabian, ele chegou a números interessantes no que diz respeito à maneira como seu interlocutor divide a atenção dele.